Vitamina filosófica. Ética a Nicómaco de Aristóteles. Livro 2. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos continuar a nossa aventura pelo livro Ética a Nicómaco de Aristóteles. E no último livro nós estivemos a analisar sobre o que é que realmente era o bem supremo para a humanidade, de acordo com a visão de Aristóteles. E acabamos por perceber que para ele o maior bem que o ser humano pode atingir é a felicidade. E ele percebeu isto por várias coisas, mas uma delas é porque a felicidade parece ser o fim último pela qual fazemos todas as coisas que fazemos. E por isso também é um fim autossuficiente. Nós falamos muito isto no último episódio, não vou-me alongar muito mais nesta ideia. Se quiserem perceber um pouco mais a fundo, é só irem ouvir esse episódio. Hoje vamos continuar este livro, neste caso o livro 2 da Ética a Nicómaco, onde Aristóteles vai discutir a potencialidade da ética no ser humano. E ele começa por dizer de que a excelência ética, como ele gosta de chamar, o ser humano verdadeiramente ético, só pode acontecer através do hábito, do treino, da repetição de hábitos de excelência, por assim dizer. Ele dá um exemplo muito interessante a explicar um pouco melhor o que é que ele quer dizer com isto. Ele diz que, por exemplo, vamos imaginar uma pedra. A pedra desloca-se naturalmente para baixo, certo? E ninguém pode habituar uma pedra a deslocar-se naturalmente para cima. Isto não faz sentido e ninguém conseguiria habituá-la a isto, nem que a arremessasse 1000 vezes para o alto. A mesma coisa pode ser dita a respeito de fogo. Ninguém pode habituar o fogo a tender naturalmente para baixo. O que é que ele quer dizer com isto? De que nada do que é constituído naturalmente de uma determinada maneira pode ser habituado a ser de outra maneira. Como é que isto se relaciona à ética? Aristóteles acredita que as virtudes éticas já existem no ser humano em potencial. Porque caso não existissem em potencial dentro de si, o ser humano não teria forma de as desenvolver e demonstrá-lo na prática. E aqui entra um conceito muito interessante da filosofia aristotélica, que é a potência e o ato. Para Aristóteles, o ser humano tem a potencialidade de ser ético e desenvolver as virtudes que estão associadas à ética. Mas apenas se ativam estas potencialidades para se tornarem realidades se o ser humano estiver todos os dias a treinar essas virtudes, a tentar trazê-las do reino da potencialidade para a ação, para a realidade. Caso contrário, se o ser humano não pratica as virtudes éticas, não vai conseguir ativá-las e assim viver de forma ética. Na verdade, então, fazer é aprender para Aristóteles. Por exemplo, os construtores de casas fazem-se construtor de casas como construindo-as. E os tocadores de cítara, como ele gosta de chamar, que era um instrumento popular na altura, mas poderíamos falar de guitarra, de bateria ou qualquer outro instrumento, tornam-se excelentes tocadores desse instrumento tocando. Só se aprende a fazer. É por isso que a filosofia aristotélica tem uma diferença muito grande da platónica. É que Aristóteles gosta muito de focar na realidade prática, gosta de focar na ação e nos indivíduos, enquanto a filosofia platónica volta-se mais para a abstração, para as ideias absolutas e para um certo coletivismo, coisa que não acontece aqui com Aristóteles. Seguindo esta linha de raciocínio, é fácil de entender de que se quisermos ser justos, então temos de praticar ações justas. Se quisermos ser boas pessoas, temos de praticar as ações que as boas pessoas praticam. É sempre na prática que nós conseguimos ativar todo o nosso potencial ético. E não é apenas a falar sobre isso, não é apenas a ler livros sobre isso. Pode ajudar, obviamente, a entendermos a matriz daquilo que nós nos queremos tornar, é extremamente útil, mas se não estivermos a praticar aquilo que aprendemos, não faz sentido. Era a mesma coisa de eu querer aprender a nadar. E, em vez de ir para uma piscina tentar aprender a nadar, na prática, eu apenas estivesse a ler manuais de natação. E passasse 5 anos a ler manuais de natação.
Ora bem, eu poderia saber toda a teoria do mundo, mas quando eu entrasse na piscina, ia-me afundar, porque eu não ia saber nadar. É um pouco esta ideia que Aristóteles tenta trazer neste livro. E é fascinante entender de que, como neste segundo livro da Ética a Nicômaco, encontramos uma das grandes bases da psicologia moderna. Quando Aristóteles aplica esta lógica que nós estamos aqui a falar a coisas como ao medo. Ele diz que a única forma de nós conseguirmos enfrentar o nosso medo e transcendê-lo é habituarmos àquilo a que nós temos medo, expormos-nos àquilo que nós temos medo. E é um bocado isso que algumas linhas de psicologia moderna também falam, de que a única forma de ultrapassar o medo é conseguir enfrentá-lo, claro, de uma forma doseada, de uma forma que a nossa mente consiga aguentar, mas não é a fugir do desafio. É apenas através do confronto com aquilo que tememos que nós podemos ultrapassá-lo. É incrível, porque já vi isto várias vezes em vários autores de filosofia grega, de filosofia antiga. Muitas das ideias que nós fomos resgatar na modernidade estavam no berço da nossa civilização. Praticamente tudo já foi pensado. Eu acho isso incrível. É uma das razões que eu também decidi fazer este podcast. Mas continuando, Aristóteles, depois desta parte da potência e do ato, e de que apenas através da ação nós podemos resgatar o nosso potencial ético, ele também fala de que as disposições do caráter individual são de uma natureza tal que podem ser destruídas por defeito ou por excesso. E ele até dá um exemplo no que toca à saúde. Por exemplo, o exercício físico é uma coisa que é muito boa para a saúde. Contudo, o excesso de exercício físico ou a falta dele destrói completamente o nosso vigor físico. Da mesma forma, comer é algo saudável, mas se nós comermos em demasia ou se não comermos absolutamente nada, isso também destrói a saúde. Ou seja, o que acontece é que sempre que nós caímos nas extremidades, no excesso ou no defeito, nós acabamos por criar um problema, quer seja para o corpo, para a mente ou para a alma. Assim, ele começa a advogar o caminho do meio, o caminho da moderação. E ele pega nestas ideias e aplica-as também às virtudes morais. Pegando até no exemplo do medo que acabamos de falar, aquele que foge e tem medo de tudo e não persevera em nada, tem esse defeito de coragem, torna-se medroso. E o que em geral não tem absolutamente medo de nada e precipita sempre em todas as direções, tem este excesso que também prejudica. Nós nem devemos ser demasiado cobardes nem demasiado corajosos. Temos de ter a justa medida das coisas. Da mesma maneira, aquelas pessoas que estão no excesso do prazer, que estão continuamente à procura de prazer, tornam-se desequilibradas por causa disso. E da mesma forma, aqueles que fogem a todo o custo do prazer também se tornam insensíveis e perdem os benefícios que o prazer pode ter. Ou seja, até as virtudes éticas, até as virtudes morais, são destruídas pelo excesso e pelo defeito, mas são conservadas pelo meio entre esses dois extremos. Aristóteles também fala de que uma indiciação das disposições éticas é dada pelo prazer e pelo sofrimento que acompanham as nossas ações. Por um lado, aquele que se abstém dos prazeres do corpo e nisso encontra um motivo de alegria é temperado, é uma pessoa equilibrada, desde que o faça em moderação, obviamente. Mas já o que se entedia com essa prática é devasso. Do mesmo modo, é corajoso quem resiste em situações terríveis e nisso encontra um motivo de alegria, de contemplação até, ou pelo menos não sente medo. Por outro lado, já é cobarde o que nas mesmas situações sente medo. A excelência ética constitui-se, em grande parte, em vista destes fenómenos de prazer e de sofrimento. Quando nos deixamos levar pelos extremos do prazer e do sofrimento, tendemos a entrar num caminho que foge à excelência ética. É por causa de querermos ter prazer em excesso que nós tomamos ações vergonhosas. E é também por causa da falta de coragem que nós ficamos de tal forma ansiosos, essa ansiedade causada pelo medo, que nos podemos afastar de feitos gloriosos, tanto para nós como para os outros. Aristóteles acredita de que a melhor forma de começar a fazer as melhores associações
de prazer e de sofrimento na mente de alguém é através da infância. É a altura mais certa para a educação, para uma excelência ética, por assim dizer. Isto é verdadeiramente incrível, porque Aristóteles, há 25 séculos atrás, aproximadamente, estava a falar de uma das bases também da psicologia moderna, de que é a teoria do prazer e do sofrimento. Inclusive, tem-se estudado muito isso, já há mais de 100 e tal anos, se não me engano, dentro da psicologia, porque se percebe de que nós temos tendência sempre a gravitar para as coisas que, consciente ou inconscientemente, associamos prazer, e também temos tendência a evitar e a fugir de todas as coisas que, mais uma vez, consciente ou inconscientemente, associamos ao sofrimento. E é esse o segredo de muitas correntes comportamentais da psicologia, de tentar fazer com que o nosso cérebro associe prazer às coisas que realmente são produtivas e que vão trazer algo de positivo à nossa vida, e associar dor às coisas que realmente trazem algo negativo à nossa existência. E Aristóteles já estava a descobrir isto há 25 séculos atrás, é incrível. Outra coisa fascinante neste livro é também a forma que Aristóteles aborda as várias emoções que nós enquanto humanos temos durante a nossa vida. Ele afirma que sentir medo, ser audaz, ter desejos, ficar irritado, ter compaixão e, em geral, todo tipo de emoções, ter prazer ou sentir sofrimento, admitem um mais e um menos. O que quer dizer que não estão erradas por si mesmas, nem estão certas também por si mesmas. Elas, cada uma das nossas emoções e das nossas disposições, tem o modo correto quando nós as sentimos no tempo em que se deve e em vista do que se deve e do modo como se deve. Ou seja, quando nós sentimos as coisas no tempo certo, então isso é o modo mais certo para agir eticamente. E ele não fala da repressão de supostamente energias ou emoções negativas, como as pessoas queiram chamar. Porque ele entende que todas as partes que nos constituem têm um papel a desempenhar. E é algo que nós agora falamos muito em desenvolvimento pessoal, de que não podemos apenas querer ser habitados por emoções positivas, porque as emoções negativas têm o seu lugar, têm mensagens importantes a transmitir e também desenvolvem o nosso caráter. E Aristóteles percebeu isto também, de que se nós queremos atingir a excelência ética, nós temos de perceber de que todas as emoções têm um lugar dentro da nossa vida. Contudo, Aristóteles também admite de que atingir a excelência ética é atingir a posição do meio, o caminho do meio entre os extremos, mas de acordo com o bem supremo, que em si é uma extremidade, não é? Porque existe o bem supremo e, por oposição, tem de existir o mal supremo. Ora, a excelência ética tem de se constituir na direção do extremo do bem supremo, nunca do mal supremo. Isto também quer dizer, na prática, de que nós não podemos tentar encontrar o caminho do meio, por assim dizer, em coisas que já são inerentemente más, como o adultério, o roubo, o homicídio, a maldade e todas essas coisas. Todas estas ações são já compreendidas como sendo perversas de uma forma absoluta. E por isso não há nunca a respeito delas uma maneira de acertar no caminho do meio, porque elas já estão inerentemente erradas. Não há uma maneira certa de cometer adultério, como se houvesse a mulher ou o homem certo com quem se pudesse praticá-lo, ou uma altura certa com quem se pudesse praticá-lo. Também não há uma altura certa para roubar a alguém. Não existe isso. Isso é algo inerentemente mau. E se nós queremos atingir a excelência ética, nós temos de entender de que ela está direcionada para o bem supremo e nunca para o mal supremo. Isto também nos dá aqui uma ajuda para nós conseguirmos atingir a excelência ética, porque Aristóteles reconhece de que às vezes encontrar o meio termo entre o excesso e o defeito é complicado nas situações do nosso dia-a-dia. Por isso ele dá esta dica, que é uma excelente dica, de que quem visa atingir o meio, primeiramente deve afastar-se mais do contrário, deve afastar-se do defeito, deve afastar-se daquilo que é inerentemente mau. E outra coisa que ele diz é que nós devemos examinar-nos a nós mesmos e percebermos a que erros é que temos tendência a ser mais facilmente levados.
Por exemplo, se nós temos mais tendência a ceder ao prazer imediato, então nós devemos arrastar-nos na direção contrária. Temos de nos afastar daquilo que nós já temos tendência a errar e fazer o seu oposto, que neste caso era praticar disciplina, era praticar temperança e estoicismo. E depois é uma questão de aplicar esta lógica, cada um de vocês, àquilo que vocês têm tendência a fazer de errado e perceber, ok, se eu tenho tendência a fazer isto e sei que isto está errado, então deixa-me tentar fazer o oposto disto. Desta maneira, estamos mais próximos a atingir essa excelência ética. Mas Aristóteles sabe como é difícil encontrar o meio das coisas, então ele dá-nos aqui uma pequena ajuda e dá-nos algumas linhas de orientação. Ele diz que acerca do medo e da audácia, a posição intermédia é a coragem. Já no que toca ao dar e receber dinheiro, ele diz que a posição intermédia é a generosidade. E também no que toca à raiva e à falta de qualquer espécie de emoção, à apatia, ele diz-nos que a posição intermédia é a gentileza. E ele vai continuando e dá-nos mais alguns exemplos interessantes, pois podem ver até o próprio livro, que eu recomendo sempre lerem estas obras. De qualquer das formas, continuamos aqui num pensamento muito interessante por parte de Aristóteles. Desta vez analisamos para ele o que era a excelência ética, como é que nós poderíamos atingir essa excelência ética de forma mesmo muito prática. Como eu já disse, é algo que eu gosto mesmo muito em Aristóteles. Acho que dos primeiros filósofos que eu li que tem realmente esta posição de ver a realidade como ela é, no indivíduo, em cada ação particular, em vez de tentar ir logo para abstrações. E isso é algo muito útil, especialmente no que toca à nossa vida do dia-a-dia. De qualquer das formas, este foi o segundo livro da Ética Nicômaco de Aristóteles. Espero mesmo que tenham gostado, que tenham retirado algo interessante para vocês e para a vossa vida. Estamos juntos nesta jornada de literacia filosófica. A cada episódio ficam a conhecer um pouco mais da história da filosofia e eu também aproveito isto para me ir relembrando de muita coisa e aprendendo coisas que eu, sinceramente, nunca tinha lido. É muito bom partilhar esta jornada convosco. Esta semana fica por aqui. Caso ainda não tenham subscrito ao nosso podcast, não se esqueçam de fazer, independentemente de onde estejam, quer seja no YouTube, Spotify, Google Podcast ou qualquer que seja a plataforma onde estejam a ouvir. Partilhem com alguém que saibam que tem interesse em filosofia, em psicologia, em desenvolvimento pessoal. Este podcast é para este tipo de pessoas, pessoas como nós. Muito obrigado por terem estado aqui comigo e vemo-nos no próximo episódio, na próxima semana.